Lucas 9. Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios, e para efetuarem curas. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos, e disse-lhes: Nada leveis para o caminho, nem bordão, nem alforge, nem pão, nem dinheiro. Nem deveis ter 2 túnicas. Na casa em que entrardes, ali permanecei e dali saireis. E onde quer que não vos receberem, ao sairdes daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés, em testemunho contra eles. Então, saindo, percorriam todas as aldeias, anunciando o evangelho e efetuando curas por toda parte. Ora, o tetrarca Herodes soube de tudo o que se passava e ficou perplexo, porque alguns diziam: João ressuscitou dentre os mortos, outros: Elias apareceu, e outros: ressurgiu um dos antigos profetas. Herodes, porém, disse: Eu mandei decapitar a João. Quem é, pois, este, a respeito do qual tenho ouvido tais coisas? E se esforçava por vê-lo. Ao regressarem os apóstolos, relataram a Jesus tudo o que tinham feito. E, levando-os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões, ao saberem, seguiram-no. Acolhendo-as, falava-lhes a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidade de cura. Mas o dia começava a declinar. Então se aproximaram os 12 e lhe disseram: Despede a multidão para que, indo às aldeias e campos circunvizinhos, se hospedem e achem alimento, pois estamos aqui em lugar deserto. Ele, porém, lhes disse: Dai-lhes vós mesmos de comer. Responderam eles: Não temos mais que 5 pães e 2 peixes, salvo se nós mesmos formos comprar comida para todo este povo. Porque estavam ali cerca de 5.000 homens. Então disse aos seus discípulos: Fazei-os sentar-se em grupos de 50. Eles atenderam, acomodando a todos. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou, partiu e deu aos discípulos para que os distribuíssem entre o povo. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que ainda sobejaram foram recolhidos 12 cestos. Estando ele orando à parte, achavam-se presentes os discípulos, a quem perguntou: Quem dizem as multidões que sou eu? Responderam eles: João Batista, mas outros Elias. E ainda outros dizem que ressurgiu um dos antigos profetas. Mas vós, perguntou ele, quem dizeis que eu sou? Então falou Pedro e disse: És o Cristo de Deus. Ele, porém, advertindo-os, mandou que a ninguém declarassem tal coisa, dizendo: É necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas. Seja morto, e no 3º dia ressuscite. Dizia a todos: Se alguém quer vir após mim, assim mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Verdadeiramente vos digo, há alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam o reino de Deus. Cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas, conservando-se acordados, viram a sua glória e os 2 varões que com ele estavam. Ao se retirarem estes de Jesus,
Disse-lhe Pedro: Mestre, bom é estarmos aqui. Então façamos 3 tendas. Uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias. Não sabendo, porém, o que dizia. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. E dela veio uma voz, dizendo: Este é o meu filho, o meu eleito. A ele ouvi. Depois daquela voz, achou-se Jesus sozinho. Eles calaram-se, e naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. No dia seguinte, ao descerem eles do monte, veio ao encontro de Jesus grande multidão. E eis que dentre a multidão surgiu um homem, dizendo em alta voz: Mestre, suplico-te que vejas meu filho, porque é o único. Um espírito se apodera dele e de repente o menino grita e o espírito o atira por terra, convulsiona-o até espumar e dificilmente o deixa depois de o ter quebrantado. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, mas eles não puderam. Respondeu Jesus: Geração incrédula e perversa. Até quando estarei convosco e vos sofrerei? Traze o teu filho. Quando ia se aproximando, o demônio o atirou no chão e o convulsionou. Mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou a seu pai. E todos ficaram maravilhados ante a majestade de Deus. Como todos se maravilhassem de quanto Jesus fazia, disse aos seus discípulos: Fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras: O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles, porém, não entendiam isto, e foi-lhes encoberto para que o não compreendessem, e temiam interrogá-lo a este respeito. Levantou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, sabendo o que se lhes passava no coração, tomou uma criança, colocou-a junto a si e lhes disse: Quem receber esta criança em meu nome, a mim me recebe. E quem receber a mim, recebe aquele que me enviou. Porque aquele que entre vós for o menor de todos, esse aqui é grande. Falou João e disse: Mestre, vimos certo homem que em teu nome expelia demônios e lhe o proibimos. Por que não segue conosco? Mas Jesus lhe disse: Não proibais, pois quem não é contra vós outros, é por vós. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. E enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada. Mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. Indo eles caminho fora, alguém lhe disse: Seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos. Mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: Segue-me. Ele, porém, respondeu: Permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: Deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: Seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: Ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Queridos espectadores, vamos então fazer um estudo dessa palavra de Lucas, capítulo 9, dando continuidade ao estudo de ontem, quando nós vemos o Senhor Jesus, depois daquele encontro com aquela criança, né, que estava com o processo de endemoniamento no meio da multidão,
E o Senhor Jesus deu libertação para aquela criança. E aí, então, o Senhor Jesus, depois daquele momento, voltando à convivência com os seus discípulos, a palavra que diz que o Senhor Jesus chegou aos seus discípulos e diz, olha, ponde em vós, coloca dentro do coração de vocês, coloca em vossos ouvidos, porque o Filho do Homem será entregue na mão dos homens. O Senhor Jesus falando isso, queridos, e nós vemos Lucas dando uma descrição a respeito dos discípulos, porque Jesus anunciando isso, Lucas escreve que os apóstolos não entenderam essa palavra. Por que não entenderam essa palavra? Porque essa palavra estava encoberta, para que não compreendesse. E eles ouvindo, embora não compreendendo aquilo que o Senhor Jesus estava falando, eles não interrogaram a respeito dessa palavra. Queridos, nós vemos em todo o relato do Evangelho, o Senhor Jesus sempre anunciando aos seus discípulos esse momento, que ele iria para Jerusalém e lá ele seria julgado pelos anciãos, pelos escribas, e que ele seria morto e que ressuscitaria ao terceiro dia. Mas agora nós estamos vendo aqui o Lucas descrever que isso estava encoberto. Por isso eles não compreenderam. Aqui em Lucas nós estamos entendendo, né, que na realidade essa palavra que o Senhor Jesus anunciava, essa palavra estava encoberta ao entendimento dos apóstolos, e eles então, não compreendendo, eles temiam interrogar o Senhor Jesus. Querido, olha, isso é uma revelação importante para nós, porque muitas coisas dessa palavra do Evangelho, elas estão encobertas para alguns, né? Essa palavra ela não está clara para algumas pessoas. E é importante, queridos, quando nós temos a deliberação, a vontade de querer aprender o Evangelho, de querer conhecer a palavra de Deus, nós temos que ter a posição de nós negarmos a nós mesmos. Isso significa de nós desvencilharmos a nossa capacidade intelectual, de nós acharmos que a nossa inteligência é possível a compreensão desses tesouros, que é o tesouro que é a palavra de Deus. Esse mistério na qual o Senhor Jesus se faz revelar com a palavra. Então, é importante para nós pedimos ao Espírito Santo para ele trazer essa revelação. Porque o Senhor Jesus diz, aquele que tem ouvido para ouvir, ouça. Queridos, então nós precisamos ter esse ouvido espiritual. Nós não podemos ouvir a palavra de Deus com o ouvido da carne, porque o ouvido da carne não vai trazer a revelação dessa palavra. Essa palavra tem que ser revelada pelo Espírito Santo em nosso coração. Então nós temos que ter o entendimento de buscar no Espírito Santo a revelação e o entendimento. Porque nós vemos aqui o Senhor Jesus falando para os discípulos, assim como hoje nós ouvimos a voz do Senhor Jesus através da palavra do Espírito Santo anunciada em nós, para nossos ouvidos, e nós temos que, e muitas vezes fica encoberto em nós. Então é importante, queridos, que nós peçamos que nós temos que pedir ao Espírito Santo para que abra em nossos coração a revelação dessa palavra, para que ela não fique encoberta. Isso é um tesouro precioso para a nossa vida. Isso aqui, querido, é um tesouro da qual o mundo não tem. Não existe coisa mais preciosa nesse mundo do que essa palavra. Mas ela tem que ser viva em nós. Por isso que nós temos que ter o entendimento pelo Espírito Santo, para que essa palavra se faça entendida no nosso coração, que nós possamos compreender. Porque quando o Senhor Jesus conta aquela parábola do semeador, que o semeador saiu a semear e caiu na beira do caminho, e ele diz que a semente é a palavra de Deus, o semeador é aquele que prega a palavra de Deus. E quando ela cai na beira do caminho, em Mateus diz que as pessoas não compreendendo, o diabo vem e rouba.
Então, nós precisamos ter a compreensão, querido. Nós precisamos ter a compreensão dessa palavra para que o diabo não roube de nós esse tesouro de salvação para nossas vidas. Então, nós temos que ter essa percepção de entender que nós não entendemos a palavra de Deus pelo ouvido da carne, pelo intelecto humano, pelo raciocínio humano. Nós não vamos conseguir entender. É preciso que o Espírito Santo faça se revelar essa palavra em nosso coração. Por isso que o Senhor Jesus diz aqui, aliás, Lucas diz aqui a respeito da palavra do Senhor Jesus, anunciando os apóstolos que ele ia ser entregue na mão dos homens, né? Ia ser morto e ressuscitaria no terceiro dia. Mas os apóstolos não compreenderam essa palavra. E depois o Senhor Jesus, quando estava anunciando isso, os apóstolos não entenderam de maneira nenhuma. A prova disso, que nesse momento, quando o Senhor Jesus falava desse momento que ele passaria em Jerusalém, os apóstolos discutiam entre eles qual seria o maior, né? Olha, contrapondo exatamente aquilo que o Senhor Jesus estava falando. O Senhor Jesus estava falando no momento de entrega e os apóstolos estavam vendo o lugar de pedestal, daquele que é maior. Esse é o raciocínio do homem, querido. O homem natural, ele se posiciona em qualquer empreitada que ele faz na vida, ele é a chamada lei de Gerson. Qual é a lei de Gerson, né, que nós conhecemos na nossa geração? É a lei do mais esperto, daquele que quer tirar vantagem em tudo, né? É a lei do mais esperto. O mundo ensina nós a isso. Isso desde os bancos de escola, desde que nós frequentamos o ginásio, o colegial, nós aprendemos que nós temos que ser mais espertos do que o nosso semelhante. Então, eles estavam disputando entre eles qual é que seria o maior no reino do céu. E disso aqui, nós podemos, pela própria convivência que nós vivemos no nosso mundo, na relação que nós vivemos com o nosso semelhante, eles estavam se gabando, cada um se gabando da sua posição, né? Cada um querendo colocar, se exaltando na sua posição para dizer qual que é o maior. E o Senhor Jesus, então, compreendendo isso no coração deles, chamou eles, fez uma reunião com eles e colocou junto deles uma criança e disse: olha, aquele que me receber como essa criança, e me receber como essa criança, e receber a mim, e qualquer que receber a mim, recebe aquele que me enviou. Porque aquele que entre vós todos for o menor, esse é o maior no reino do céu. Querido, por que o Senhor Jesus colocou a criança? Para que os apóstolos tenham um referencial de ordem natural, para que eles possam ver a atitude de uma criança. Qual é a atitude da criança? A criança é inocente, sem malícia, né? Naquela posição singela, meiga, compreende? Que não quer ser maior do que o adulto, compreende? Que está sendo colocado simplesmente pela alegria de participar com o adulto, né, na convivência do grupo. Assim o Senhor Jesus pediu para que nós olhássemos na convivência que nós temos com os outros como se nós fôssemos uma criança. E ele diz que qualquer que receber esse menino, queridos, o que significa isso? Receber um menino. Receber um menino, querido, em nome de Jesus, significa receber os pequeninos. Você olhar para o teu semelhante e receber ele com amor, com gesto, né, de amor. Como você recebesse uma criança, sem malícia, sem julgamento, sem olhar o passado, sem fazer julgamento daquilo que a pessoa é, sem estar estabelecendo a pessoa querendo tirar proveito da pessoa, o que a pessoa pode oferecer, qual é a vantagem que a pessoa pode ter, pode trazer para a sua vida, pode trazer para a sua congregação. Isso é que é receber com o menino, você não ter essa posição, você não olhar dessa maneira, você olhar o menino como se não pudesse oferecer nada, mas sim para receber. Quando você tem um menino, quando você recebe um menino, você não recebe o menino para você receber alguma coisa em troca.
Você recebe o menino para você poder oferecer àquele menino o bom que Deus tem para nossas vidas. A graça que Deus tem para nossas vidas. Para uma criança você oferece bala, você oferece um carinho, um afeto, um entendimento, um ensino, uma palavra de ensino. É isso que nós recebemos uma criança. Você não recebe uma criança para você querer ser maior que a criança. Você recebe a criança para você oferecer para a criança alguma coisa. É assim que é do reino de Deus, querido. É assim que o Senhor Jesus nos ensina. Que nós devemos receber as pessoas dessa maneira. Sem você estar preocupado em ter alguma coisa em troca. O que essa pessoa pode oferecer para você? Não, querido. Nós temos que. Esse é o olhar que o Senhor Jesus quer que nós olhemos. Que nós estejamos. Nossa preocupação seja de nós ofertarmos a pessoa o conhecimento, a bênção, a alegria do Senhor, e você oferecer a presença de Deus. A presença do Deus que você busca. Por isso que o Senhor Jesus diz, aquele que me receber a mim, recebe o Pai. Compreende? Então, é esse lugar que o Senhor Jesus quer que nós sejamos. Né? Que nós nos sentimos, não o maioral, não o melhor de todos, o mais esperto, o mais sabido, o mestre. Não, inclusive o Senhor Jesus pede para que nós não tratemos ninguém de mestre. Porque mestre é um só, que é o Espírito Santo. Não há ninguém em nós, mestre. É o Espírito Santo que nos ensina e que nos capacita a viver no reino do céu. Querido, o mundo espiritual é diferente do mundo da ordem natural. O Senhor Jesus diz, só sabe quem é o Pai aquele que veio do céu. E nós não sabemos quem é o Pai. Só nós podemos conhecer o Pai através do Senhor Jesus. E é o que o Senhor Jesus está nos ensinando para nós, como nós sermos filhos de Deus, como nós temos que ser espiritual. Ele está nos ensinando, queridos, porque nós não sabemos ser isso. O que nós sabemos ser é aquilo que eu falei, aquilo que nós aprendemos ao longo dos anos, né? Todo o ensino de ordem da carne, da força do braço, do que você possui, dos bens que você possui, do teu carro, da roupa que você veste, né? Da beleza da tua face, do teu corpo. Né? O mundo ensina isso. O modelo, o artista, né? O rico, as novelas. Né? O que as novelas dão? As novelas dão a presença do rico, né? Que relaciona com o pobre, aquele pobre que tira proveito do rico. É isso que nós vemos, esse embate que a vida natural mostra. Só que no reino do céu não é assim, querido. Há um outro parâmetro. O maior no reino do céu é o que o Senhor Jesus está ensinando para nós. O maior no reino do céu é aquele que se faz menor. Quem que é o menor? É aquele que serve, é aquele que é humilde, aquele que é manso, aquele que está sempre aberto o coração para servir, compreende? Que sofre com os que choram, que ri com os que riem, compreende? Esse é o menor, que acompanha na jornada da vida os cuidados dos seus semelhantes, os cuidados daqueles que estão ao seu lado. É esse que o Senhor Jesus diz. E o Senhor Jesus diz que quando você tem essa posição, querido, você recebeu Ele. E quando você recebe o Senhor Jesus, você está recebendo o Pai, a vida de Deus em você. Isso é um poder tremendo, querido. Há um poder sobrenatural nisso. O mundo pode entender isso como fraqueza. Né? Aos olhos do mundo, isso é fraqueza. Assim como a cruz de Cristo é como se fosse um sinal de fraqueza para o mundo. A crucificação de Jesus. Mas para nós, querido, é poder de Deus. Assim como é poder de Deus de salvação, de vida eterna, de salvação sobre os poderes do inferno sobre nossas vidas, de ação sobre o poder da doença sobre nossas vidas, poder de espírito imundo, né, sobre nossas vidas, do poder da força das trevas com a nossa vida. A cruz do Calvário traz poder sobre nossas vidas, querido. A fé na cruz do Calvário. Porque o Senhor Jesus conquistou toda a autoridade no céu e na terra por essa obra que Ele fez. Então, para o mundo pode ser fraqueza, mas para nós é poder de Deus. Assim como a manifestação de nós nos fazermos o menor, aquele que nega-se a si mesmo a cada dia e carrega a sua cruz, né, por amor ao Senhor Jesus. Para o mundo pode ser sinal de fraqueza.
mas para Deus, para a manifestação sobrenatural do poder de Deus na sua vida. Há poder de Deus nisso. É isso que nós temos que entender, o que é o reino de Deus, como o poder de Deus se faz na nossa vida, quando nós recebemos essa palavra e andamos conforme o Senhor Jesus diz. Depois aqui, queridos, quando o Senhor Jesus estava anunciando isso, João interpôs o Senhor Jesus, interrompendo o que ele estava falando, e virou: mestre, nós vimos um homem expulsando um demônio em teu nome, e nós o proibimos. E o Senhor Jesus responde: por que você proibiu? Não é para você proibir isso. Porque quem é contra nós, é por nós. Quem não é contra nós, é por nós. Isso, queridos, se diz respeito a muitas igrejas, muitas congregações que se acha a igreja de Deus, que só eles é de Deus. Compreende? É essa postura de João, que chegou para o Senhor Jesus: nós proibimos, porque não está com nós. Só nós é que podemos fazer isso. Só nós é que temos o Espírito Santo. Só nós é que temos Deus no nosso coração. E o Senhor Jesus falou: não proibais, porque quem não é contra nós, é por nós. Então, queridos, a glória de Deus está sobre toda a face da terra. Lá em Joel diz, o profeta Joel dá uma palavra, que o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne. Toda a carne. Né? Os jovens, os moços profetizarão, né? E os velhos terão sonhos. Então, toda a carne recebeu, e nós vivemos essa palavra profética sobre a nossa vida. Aquilo que Joel falou é para a nossa vida. Foi o anúncio com a vida dos gentios, que Deus derramaria do Espírito dele sobre toda a carne. É isso que nós estamos vivendo na nossa geração, querido. Todos têm a oportunidade de viver a glória de Deus. Há um tempo de graça voltado para isso. Eu quero te dizer uma palavra, querido. Há um tempo para isso. O Senhor Jesus anunciou que o dia dos gentios vai ter um fim. Vai ter um fim do período dos gentios, da graça do período dos gentios. E esse período da graça dos gentios nós estamos vivendo. Aprove a Deus trazer a salvação para a nossa vida pelo Senhor Jesus na vida dos gentios. Nós que estamos fora do povo judeu. Eu não sou judeu e você não é judeu, querido. Nós não vivemos em Israel, nem nascemos em Israel e nem fizemos a circuncisão para fazer parte do povo judaico. Mas nós nos inserimos na árvore que é o Senhor Jesus, que é a árvore da vida. Nós inserimos pela fé que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário. Ele trouxe nós para o chamado povo escolhido, para a nação santa, povo escolhido de Deus, compreende? Pela fé na cruz do Calvário. Esse é o período dos gentios. É um período para nós. Só que esse período tem um fim, tem um limite desse período. Por isso que o Senhor Jesus diz que, olha, que essa palavra tem que ser anunciada a todos. Todos, ninguém pode. Aquele que for contra está condenado. Mas aquele que é a favor, aquele que crê e segue o Senhor Jesus, vai ter vida eterna. Há dois caminhos do mundo. O caminho daquele que não crê e o caminho que crê. No caminho dos que creem, ninguém é contra. É por nós, como o Senhor Jesus falou. Se você está no caminho da justiça, anunciando a palavra do reino e expulsando o demônio no nome de Jesus, você está no caminho do reino, querido. E anunciando a verdade do Senhor Jesus. Agora, o tipo de fruto que você vive, Deus é que vai julgar. É o Senhor Jesus que vai julgar. Nós não temos que fazer juízo. Foi isso que o Senhor Jesus, ele rebateu a posição de João quando ele deu essa palavra. E aí, nesse período, querido, Lucas escreve que aconteceu que, completando, ele diz, a palavra, o verbo correto é esse, completando-se os dias para a sua assunção. Olha só, há um tempo para tudo, queridos. A palavra de Deus já nos dá essa garantia. Eu quero que você tenha isso no teu coração. Há tempo
para a sua salvação, há tempo para a sua vida de entrega para o Senhor Jesus. Há um tempo, querido, para tudo. Então, nós, assim como estou dizendo, o tempo dos gentios está acabando. O tempo da graça de nós vivemos, a salvação está acabando. Por isso que você tem que ater para o teu mundo, ouça a voz que o Espírito Santo está lançando sobre a face da terra. O mundo precisa acordar, precisa se despertar, saber que há um mover de Deus clamando pelo povo para que desperte, porque o tempo dos gentios está acabando. Nós estamos chegando na iminência da volta do Senhor Jesus. Esse tempo está acabando, assim como Lucas descreve aqui, completando-se os dias do Senhor Jesus para a sua assunção. Queridos, assim como o Senhor Jesus teve a revelação pelo Espírito Santo do tempo dele, do tempo da assunção dele, do tempo dele ir para o céu, de sentar à direita de Deus Pai, como ele está hoje, querido, há um tempo para a nossa vida, há um tempo. Então, no tempo da assunção, o Senhor Jesus manifestou o firme propósito, a intrepidez de ir para Jerusalém. Porque ele sabia, ele já anunciava, olha, eu vou para Jerusalém, vou ser julgado e condenado pelos religiosos, pelos escribas e os anciãos, vou para a cruz, vou morrer e no terceiro dia ressuscitarei. Ele sabia que essa ida para Jerusalém era o fim do ministério dele na vida de carne. Ele sabia, no tabernáculo dele como carne. Ele sabia que chegou o tempo dele, queridos. Assim como, querido, o mesmo Espírito Santo que operou no Senhor Jesus, que ressuscitou ele dentre os mortos, esse mesmo Espírito Santo está hoje, querido, na face da terra, anunciando essa palavra. Há um tempo de você buscar a Deus. Busque o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está presente. Esse é o tempo. Não, o Senhor está à porta e bate. Ele está batendo na porta. Não fecha essa porta, queridos. É vida eterna que está em jogo. É a vida com Deus de eternidade, de salvação para a tua vida e a vida da tua casa, vida da tua família. Então o Senhor Jesus mostrou essa intrepidez dele seguir o destino dele. Nós temos um destino, querido. Nosso destino é o céu, é viver a eternidade. Assim como o Senhor Jesus mostrou a intrepidez dele, o firme propósito de cumprir com aquilo que tem que ser feito. Assim é com nossas vidas, querido. Deus já escreveu a nossa vida. Já está escrito sobre as nossas vidas. Vai chegar a hora da volta do Senhor Jesus, que é como um relâmpago que sai do ocidente e vai para o oriente. E nós temos que estar vigiando, nós temos que estar vigiando. O que é vigiar? É você estar acordado, querido, sabendo o que está acontecendo. O vigio é aquele que é lúcido, aquele que sabe o que está acontecendo. É isso que o Senhor Jesus, quando ele fala vigiai e orai, é nisso. A vigilância é você estar acordado, sabendo do que está acontecendo. E é isso que o Espírito Santo está nos fazendo, assim como o Senhor Jesus teve esse propósito. E aí, queridos, sabe o que o Senhor Jesus fez quando ele teve o entendimento que se completou o tempo dele? Ele mandou mensageiros, assim como hoje ele está fazendo, querido. Ele está mandando mensageiros a anunciar. Aí, sabe o que aconteceu com esses mensageiros, querido? Alguns deles passaram por uma cidade dos samaritanos, né? E os samaritanos, eles, por questão religiosa, eles não conviviam com o povo judeu. Os samaritanos, então, vendo aqueles mensageiros que iam para Jerusalém e percebiam que eram judeus, e por uma questão de disputa religiosa, eles não quiseram receber esses mensageiros do Senhor Jesus. E não deu pouso para eles ali na cidade dos samaritanos. Não quis receber eles. E aí, então, quando o Senhor Jesus ficou sabendo, e os apóstolos ficaram sabendo, aí veio 2 apóstolos, Tiago e João, e chegaram para o Senhor Jesus e falaram: Senhor, queres que nós digamos que desça fogo do céu e consuma como
Elias fez? Porque Elias fez isso, que desceu fogo do céu para queimar todos os profetas de Baal, né? Aquele embate que Elias teve entre os profetas de Baal, daquela rainha Jezabel, que disputava com Elias o comando da nação de Israel. Jezabel, que era a rainha casada com Acabe, e que estava levando o povo de Israel à idolatria. E aí então teve uma disputa do profeta Elias com os profetas de Baal, e desceu fogo do céu que consumiu o altar, né? Que Elias estava com disputa com os profetas de Baal. E quando aquele fogo que desceu para o altar que Elias tinha feito, consumiu todos os profetas de Baal. Então aqui eles fazem menção disso, querido, considerando aquele povo samaritano como idólatras, né? Como condenados, né? Porque não quiseram receber eles. Porque eles eram o povo escolhido, eles eram a nação santa. Como é que vai fazer um negócio desse? Era essa posição de Tiago e João com relação a isso. E ele dá uma palavra, querido, importante de entendimento. Porque ele diz, ó, queres que digamos. Sabe por quê, querido? Porque a palavra de salvação sobre as nossas vidas, e isso é um ensino do céu para nossas vidas, porque o Senhor Jesus diz, ó, se você crer no teu coração, se você disser para o monte, lança-te aqui e joga-te acolá, vai acontecer aquilo que você está dizendo. Por isso que Tiago e João conhecem a revelação, conhecem o que é poder da fé na vida dos homens. Quando João e Tiago falou isso, falou conhecendo o que é o poder da fé, né? Deu a demonstração, chegou para Jesus e falou, Senhor, quer que nós digamos, quer dizer, anunciando a palavra da fé, porque a palavra da fé é assim que é anunciada em Romanos, querido. Com o coração se crê e com a boca confessa a palavra da salvação. E essa salvação diz respeito a qualquer circunstância da tua vida. Além da vida eterna, de você confessar Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, você pode declarar vitória sobre todas as circunstâncias da tua vida, se você crer no coração e confessar com a tua boca. É isso que João e Tiago falou para o Senhor Jesus. Quer que nós digamos isso? Né? Através da operação da fé, para queimar aquela cidade. E o Senhor Jesus olhou para eles e falou assim, olha, vocês não sabem com que espírito vocês estão falando isso. Queridos, nós vimos lá no capítulo 4 de Lucas o embate do Senhor Jesus com Satanás. O que Satanás faz, querido? Satanás usa a palavra de Deus para anunciar as coisas, para fazer a tentação às nossas vidas. Para ele nos tentar e fazer com que nós desviemos do caminho de justiça, desviemos da verdade do Senhor Jesus, ele anuncia para nós essa palavra da própria palavra de Deus, da própria palavra da fé para o nosso coração. Só que ele usa a palavra de Deus, só que a intenção dele, a motivação dele, o objetivo dele é pro orgulho da carne. Essa é a diferença, querido. Quando você usa a palavra de Deus para o seu deleite pessoal, por orgulho e para a soberba da tua carne, isso é demoníaco, querido. Isso é uma proposta satânica para a nossa vida. Quando nós usamos a palavra de Deus para adquirir o bem bom, o deleite da nossa carne. Foi aqui que o Senhor Jesus virou para eles e falou, olha, vocês não sabem com que espírito você está falando. Porque foi assim que aconteceu a tentação no deserto com o Senhor Jesus. Qual foi a proposta do diabo? É de governar o mundo, de governar nações, de pular de cima do penáculo, de fazer pedra virar pão, tudo para satisfação da carne. Soberba da vida, soberba dos olhos, questão de satisfação da carne, do ego, né? Do eu interior, do eu do homem. Compreende? Isso é demoníaco. Essa proposta é satânica. Por isso que o Senhor Jesus virou para eles e falou, ó, vocês não sabem com que espírito vocês estão falando.
E aí o Senhor Jesus dá um ensino para eles. Porque o Senhor Jesus, porque eu quero dizer uma coisa no estudo dos evangelhos, querido. O Senhor Jesus se deparava com Satanás, com os demônios, em toda circunstância da vida dele. Seja expulsando homens endemoniados, através da doença, através da ação de cativeiro que o diabo fazia na vida dos homens, assim como na vida dos seus apóstolos. Nós vimos ele expulsar demônios, Satanás, da boca de Pedro, quando Pedro veio dar uma palavra de autoajuda para o Senhor Jesus, um sentimento de autoajuda, e isso é demoníaco, o Senhor Jesus imediatamente expulsando Satanás, e agora nós vemos o Senhor Jesus denunciar a obra do espírito maligno no coração de Tiago e de João, quando veio apelar por uma condição de carne, de derrota do seu semelhante, de morte do seu semelhante, para mostrar o povo escolhido que ele é. Compreende? E o Senhor Jesus, vocês não sabem com que espírito vocês estão falando. Aí o Senhor Jesus dá um ensino. Veio falar, olha, o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Queridos, ainda hoje, o Espírito do Senhor Jesus, o Espírito de Deus, que operou no Senhor Jesus, é o mesmo que está hoje sobre a vida da igreja dele hoje, sobre a face da terra. E essa palavra, querido, ainda é uma palavra de salvação. Ainda é uma palavra de alcance do coração do homem. Não para destruir, não para julgar, não para denunciar no sentido de condenação, mas é uma palavra de denunciar o pecado, mas para a salvação de homens, para a vida, para que o homem seja conquistado pelo poder de Deus, para que o homem se desperta, entenda o período que ele está passando, o período de vida que ele está passando, para que ele possa acordar, entender o mover que Deus está fazendo na nossa geração. No ano 2011, o que Deus está fazendo na nossa nação, com o seu povo, qual é a perspectiva que o Senhor Jesus tem para nossas vidas, para a vida da nossa nação, compreende? Para a vida do povo sobre a face da terra, num momento onde que na terra tem 7 bilhões de vidas. Nós vemos aí a crise na Europa, a China ameaçando o problema de crise, o mundo assustado com a questão da fome, da falta do alimento, compreende? A questão do emprego, né, do desemprego, o governo aí investindo dinheiro, agora nós vemos no final do ano aí, a Caixa Econômica lançando para que se compre, abrindo financiamento para as pessoas comprarem eletrodomésticos, para que haja compra, para que haja mercado, para que haja dinheiro no mercado. O dinheiro está sumindo, querido. A Europa não tem mais dinheiro, está sumindo o dinheiro. Os Estados Unidos está passando por problemas de ordem financeira, está faltando dinheiro. O poder de compra, de adquirir as coisas está sendo eliminado. E com isso vem fome, vem desemprego, vem vidas difíceis. É essa tribulação que o Senhor Jesus anuncia na volta dele. Nós estamos vivendo esse momento difícil que o mundo vai passar. E que nós temos que estar preparados. Os filhos de Deus têm que estar preparados para passar por isso. Nós temos que estar preparados para passar por esse instante. E como nós prepararmos? Nós temos o entendimento do Espírito Santo sobre as nossas vidas. É isso que o Senhor Jesus adverte. Olha, eu não vim para destruir a alma dos homens, mas para salvá-las. É esse lugar que nós temos que estar, queridos. Esse lugar que a igreja do Senhor Jesus tem que estar. Aí o Senhor Jesus tem 3 experiências poderosas aqui, nessa posição, querido. Nessa posição de salvar a vida. Dessa posição que o Senhor Jesus diz de não destruir a alma de homens, mas para salvá-las. Aí, aqui Lucas dá um ensino de ordem poderosa para os homens que querem seguir a isso. Nós vamos ver aqui 3 exemplos de posição. Primeiro, mostrando que quando o Senhor Jesus ia para o caminho e veio um desses homens, chegou para o Senhor Jesus e falou: Senhor, eu vou te seguir para onde queres que fores. Quer dizer, mostrando a disposição de ordem carnal. Chegando para o Senhor Jesus, olha, eu vou para onde você queres que fores. O Senhor Jesus chega para ele e fala: a raposa tem covis, as aves do céu têm ninho, mas o Filho do Homem
não tem onde reclinar a cabeça. Primeiro ensino que o Senhor Jesus dá para esse tipo, querido. Seguir o Senhor Jesus não é pela força da carne, não é pela tua disposição carnal. Há uma necessidade de acontecer isso que nós vamos ver em seguida. Compreende? Para você estar nesse lugar, querido, não basta boa vontade, não basta disposição de ordem carnal, porque tudo está escrito. Nós temos que entender que a deliberação é dele, querido. A soberania é de Deus, a majestade é dele, não é nossa. Aí o Senhor Jesus mostra como é que é isso, como é que você se dispõe a estar nesse lugar. E ele diz, olha, aí o Senhor Jesus disse a outro, segue-me. Chamou o outro lá, segue-me. Mas esse respondeu, Senhor, deixa primeiro que eu vá enterrar meu pai. Querido, você vê a diferença entre o segundo e o primeiro? O primeiro chegou para o Senhor Jesus, onde quiseres, onde você for eu vou, Senhor, onde você se dispor aí eu vou. O Senhor Jesus falou, olha, não tem lugar para mim nesse mundo. Nesse mundo não tem lugar para mim. O poder de Deus é tão grande, querido, que não tem lugar para ele aqui. Não tem como espaço. Não tem onde como... Senhor Jesus, Deus falou para Davi que Davi queria fazer um templo para ele. Senhor, eu quero fazer um templo. Deus falou para Davi, não tem templo que você possa construir que possa me caber dentro. Porque não é dessa maneira, querido. Não é através disso. O Senhor Jesus diz, Deus quer habitar no coração, não é tabernáculo do que a mão do homem pode fazer. É daquilo que a mão de Deus fez. E a mão de Deus fez para ele habitar o espírito do homem. Porque foi Deus que fez o espírito do homem. Ele só pode habitar daquilo que ele fez, querido. Não é o que o homem faz pela carne, pela mão dele. E então, é nessa condição que o Senhor Jesus está explicando a respeito da escolha. Porque não é pelo que o homem diz, eu vou fazer. E o Senhor Jesus diz, chamou aquele outro, segue-me. E ele virou e falou, Senhor, mas deixa eu enterrar primeiro o meu pai, para depois eu poder te seguir. Porque mostra o quê, querido? Mostra o amor. Mostra que o Senhor Jesus chamou o homem que não estava preocupado em bajulação e seguir o Senhor Jesus para mostrar para os outros. Não, aquele homem, aquele que o Senhor Jesus chamou para seguir, porque eu conhecia o coração dele. E ele, então, demonstrou esse coração quando ele mostrou o amor que ele tinha pelas pessoas que deu a vida, que convivia com ele. Para o Senhor, deixa eu primeiro enterrar meu pai. E sabe qual foi a resposta do Senhor Jesus para essa condição, querido? Embora seja uma palavra que aos olhos do homem parece ser uma palavra assim, bonita, uma palavra assim, nossa, que coração maravilhoso desse filho, que se preocupa em honrar o pai. E é mandamento de Deus de honrar pai e mãe. Mas só que tem uma coisa que está acima disso, querido. Está acima disso. Que é aquilo que o Senhor Jesus respondeu para ele. O Senhor Jesus chegou e deu essa observação para eles. Falou, deixa os mortos a enterrar os seus mortos. Porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Queridos, nós temos que amar a Deus acima de todas as coisas. O Senhor Jesus diz que se nós amarmos mais o nosso pai, o nosso filho, a nossa mulher, mais do que a ele, nós não somos dignos dele. Esse é o reino de Deus, querido. Há uma proporção diferente dos nossos olhos. Em nós há um sentimento que nós temos que entender que esse sentimento tem que ser voltado por amor de Deus. Por isso que nós temos que amar ele de todo o nosso entendimento, de todo o nosso coração e de toda a nossa alma. Isso envolve intelecto, envolve vontade própria e envolve emoção. São tudo em nós. Nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas, até acima da emoção do amor que nós temos por pai, mãe, mulher, marido, filho e filha. É o amor a Deus. Isso não significa que nós vamos deixar de honrar. Não vai deixar de honrar. Porque quem vai demonstrar essa honra é Deus que vai trazer, desdobrando sobre a vida do seu trabalho, sobre a vida daqueles que você ama.
Porque o Senhor Jesus diz que Ele cuida de todos, queridos. Ele cuida de todos os seus. O Senhor Jesus, a palavra de Deus, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Essa é uma palavra poderosa sobre nossas vidas. Essa é a salvação que nós temos. Nós temos que crer nele, viver o que ele propõe para nós, e ele vai salvar a mim e a minha casa. Compreende? O que nós temos que fazer é obedecer a ele. Nós temos que crer e obedecer essa dimensão na qual a palavra é anunciada a nosso respeito. E aí surge um terceiro tipo, querido. Uma terceira pessoa que o Senhor Jesus diz para outro, né? A pessoa chegou, Senhor, eu te seguirei, mas deixa despedir primeiro dos que estão em minha casa. Daquela mesma palavra do pai, que queria falar com o pai. E o Senhor Jesus então vira para esse e fala, ninguém que lança a mão no arado, olha para trás, é apto do reino de Deus. Querido, isso é uma palavra tremenda para nós. Porque a vida, querido, de você pegar o arado, de você lançar no ministério, de um trabalho para o reino de Deus sobre a face da terra, vai vir lutas, vai vir provas, vai vir dificuldade. As trevas vão bater contra a sua casa. Vai vir tormento sobre a tua casa. Vai vir vendaval, vai vir chuvas, temporal, vai vir ondas de água que vai tentar derrubar a tua casa. Por isso que o Senhor Jesus diz que o homem prudente é aquele que constrói sua casa sobre a rocha, é aquele que obedece. E vai vir vendaval, vai vir chuvas, vai vir torrentes de água, mas essa casa não vai ser destruída. Ela vai se preservar, porque ela está firmada sobre a rocha. E aqui, queridos, é esse lugar que o Senhor Jesus está dizendo. Se você está firmado sobre a rocha, né, no ministério, né, com a mão no arado, né, trabalhando, não para o reino desse mundo, mas buscando o reino de Deus e anunciando essa verdade que é eterna. O Senhor Jesus diz que se nós largarmos esse arado e for olhar para trás, e o olhar para trás aqui, querido, é essa questão do que o apóstolo falou, vou cuidar dos meus. Né? Você parar para ir cuidar de filho, para colocar um filho numa faculdade, para você colocar um filho num lugar de destaque no mundo, de disputa do mundo, ou cuidar dos seus pais, da mãe, para que eles tenham conforto dessa vida da carne. O Senhor Jesus disse que, olha, isso é olhar para trás e não está apto para viver o reino de Deus. Querido, o reino de Deus é diferente. É esse contraste do mundo que nós temos que ter. O entendimento do que é o reino de Deus. Nós não podemos misturar Deus com os homens, como se fosse um amigo nosso, uma pessoa da nossa convivência. Conviver chegando para o Senhor Jesus. Jesus, né? Ele é Senhor, querido. Ele é Senhor, Ele que tem poder para te colocar no céu e no inferno. Ele que tem poder, Ele tem a chave da vida e da morte. Como é que você vai tratar Ele como se fosse teu amigo? Batendo nas costinhas dele, Jesus, meu amiguinho. Não é isso, Ele é teu Senhor, querido. Ele é teu Senhor. É essa dimensão que nós temos que entender do reino do céu. Nós temos que ter temor a Deus e entender a hierarquia que há no reino de Deus. Ele não é nosso amiguinho para você chegar e falar o que você quer para ele. Você tem que ter respeito, essa consciência que nós temos que ter. Não tratar o Senhor Jesus como se fosse uma pessoa qualquer. Eu vejo muitos chegar dessa maneira. Entendeu? E repreender Deus. Chegar nele e chamar a atenção de Deus. Entendeu? Não é assim, queridos. Tratar Deus como se fosse teu amiguinho. Deus é Senhor, Ele é absoluto. E você tem que ter essa visão, querido, que o reino do céu não é igual ao reino desse mundo. Não é igual às condições que você olha no nível da dimensão da carne. Nós temos que ter o entendimento do mundo espiritual na qual nós vivemos. Nós temos que ter entendimento disso. Por isso que nós estamos envolvidos nessa palavra. Por isso que nós estamos querendo aprender o Evangelho. E é o convite que eu quero fazer para vocês, para nós continuarmos nessa jornada. E amanhã nós vamos estar estudando o capítulo 10 de Lucas, se assim Deus nos permitir, e eu quero fazer esse convite para você continuar conosco, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, querido.